Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. A partir do versículo 3. Do versículo 3 ao versículo 14, Mateus 24 nos diz o seguinte: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos orar? Ó Deus, lemos a Tua palavra e, como já foi orado aqui nesta noite, suplicamos que o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento para que não sejamos apenas ouvintes destas verdades, mas, acima de tudo, praticantes. Assim nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. E hoje eu gostaria de refletir com os irmãos sobre o tema: que sinal haverá? Que sinal haverá? E tudo começou com a pergunta de Mateus 24, versículo 3b e versículo 4, quando os discípulos dizem: diga-nos, Senhor, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Quando a gente reflete sobre o Evangelho de Mateus, nós aprendemos que esse Evangelho tem como objetivo principal mostrar aos seus leitores em todos os tempos que Jesus era o cumprimento das profecias feitas durante todo o tempo da história de Israel. Mateus, por exemplo, escreve o seu Evangelho para um público que era eminentemente judeu. Os capítulos 24 e 25 desse evangelho, eles são considerados escatológicos. O que significa dizer isso? Eles falam sobre as últimas coisas. Nesse caso, a segunda vinda de Jesus. É o próprio Cristo que introduz e esclarece esse tema que muitas vezes traz tantas dúvidas e tantas perguntas, e com certeza nós mesmos muitas vezes já nos perguntamos sobre: será que estamos próximos do fim? Será que todas as coisas estão para se cumprir com tantas coisas que a gente tem assistido e visto nos últimos dias? Afinal, o tema do fim dos tempos, assim por dizer, é um tema que sempre aguça todos, como eu disse aqui. Existem sim as especulações e os especuladores, né, que tentam de muitas formas enganar e acrescentar ao discurso simples de Jesus, porque Jesus, isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter claramente, Jesus é alguém extremamente objetivo. Jesus é o resumo da lei. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, quando você lê
tudo aquilo que foi construído para que o povo de Israel aprimorasse a sua caminhada na fé e refinasse as suas lutas, as suas dificuldades e se tornasse mais parecido e mais aceitável diante de Deus, surgindo então tantas normas, regras, leis. Jesus, de repente, se nos apresenta como alguém extremamente simples. E diz que resume toda a lei e os profetas em 2 mandamentos apenas, dizendo: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus, portanto, quando nos fala do Evangelho, ele não é alguém que torna as coisas mais difíceis, porque ele conhece a nossa natureza humana, ele sabe de como nós somos frágeis, como nós somos fracos, como nós temos medo, como nós somos temerosos em relação ao futuro, em relação à nossa vida e à vida da nossa família. Jesus sabe o que é a natureza humana, e a própria Bíblia, os próprios evangelhos narram isso, dizendo que ele conhecia tanto a natureza humana, e quanto ela é assim frágil, que ele mesmo não se confiava muito, porque ele sabia o que era o ser humano. Então, quando nós lemos, e quando você lê, o capítulo 24 e 25 de Mateus, você vê várias coisas importantes sendo pontuadas por Jesus sobre o fim dos tempos. E, de repente, alguém que leia, um incauto que leia esse texto, pode ficar assustado dizendo: então, porque está tendo agora um terremoto em determinada parte do mundo, significa então que Jesus está voltando. Porque nós temos a guerra na Ucrânia, é porque Jesus está voltando. E eu sempre digo isso. A melhor forma de você conhecer o tempo presente é estudando a história. A história, como diria um historiador francês, do século XX, a história ela é filha do seu tempo. Então você não tem como entender o que se passa hoje, politicamente, culturalmente, economicamente, se você não estudar a história. Então muitas vezes as pessoas opinam demais sobre o nosso tempo sem conhecer o porquê que nós estamos vivendo isso. E quando você lê a história, quando você olha para o passado, você se depara com muitas situações de guerras, de terremotos, de perseguições, de esfriamento do amor, de incerteza. Então, o que Jesus estava falando para os seus discípulos naquele tempo, talvez para os discípulos, e certamente o era assim, eles acreditavam que, ouvindo aquilo, Jesus estava dizendo de coisas que haveriam de acontecer dali a 15 anos, 5 anos, 3 anos. E já se passaram, portanto, mais de 2000 anos, e nós estamos aqui, ou quase 2000 anos, e nós estamos aqui. Então, quantos mais anos nós teremos pela frente? Centenas, milhares, milhões de anos, nós não sabemos. Mas o fato é que quando Jesus nos apresenta essas verdades, ele está querendo nos chamar a atenção para coisas muito importantes que dizem respeito à nossa fé e à nossa atitude diante de um mundo mau, de um mundo cada vez mais caótico, em que a perversidade ela floresce e ela prospera. E como muitas vezes, e até foi dito isso por Rui Barbosa, dizendo, olha, o homem até não consegue acreditar mais em si mesmo, não, se duvida de tudo. Então percebam que ao longo dos séculos, dos tempos, nós sempre vamos encontrar homens e mulheres, evidentemente, que se levantam para falar sobre as mazelas do tempo. Então Jesus fala sobre este sermão e se dirige aos seus discípulos de forma solene, imperativa e urgente, dizendo, sejam diligentes, porque o atributo mais importante e essencial a um discípulo de Jesus é a diligência, é o estar pronto, é o estar preparado. Por isso que Jesus prega esse sermão, fala aos seus discípulos sobre as últimas coisas. E as verdades a respeito dos nossos dias
versículos 6 e 7. Lemos há pouco. E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém essas coisas são o princípio das dores. Essas citações de Jesus, elas não determinam um lugar, um dia e uma hora para aquilo que vai acontecer, mas nos apontam importantes lições, e é sobre isso que eu quero lhes falar essa noite. Primeira delas, nós temos um fato. Versículo 13. Veja o que Jesus fala no versículo 13. Ele diz o seguinte: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Jesus, portanto, é aquele que estimula os seus discípulos a perseverarem. E uma das doutrinas mais importantes da nossa teologia é a perseverança dos santos. Existe um clássico filme, um livro, na verdade, que deu origem a um filme, de João Bunyan, O Peregrino, que provavelmente muitos de nós aqui já lemos, eu li na minha adolescência, e que fala sobre a história do cristão. Um homem que um dia começa a ler a Bíblia, e ele começa a perceber que o juízo de Deus vai cair sobre a cidade onde ele mora. E de repente ele se dá conta de que sobre as costas dele existe um fardo pesadíssimo. E que esse fardo pesadíssimo precisava ser tirado, mas que não tinha como. Então aparece um homem chamado evangelista que lhe apresenta uma carta. Vou dar um pequeno spoiler aqui, mas como ele foi escrito lá em 1600 e tantos, né? É um spoiler que quase não existe. Aquele homem chamado evangelista entrega uma carta para ele e diz: olha, isso aqui você vai entrar no reino dos céus, mas para isso você vai enfrentar uma jornada, passando por muitas situações, por muitos lugares, por muitos desafios, encontrando pessoas que vão agregar a sua vida, mas pessoas que vão te convidar para se afastar do seu propósito. É uma obra simples, lindíssima. Se você tiver a oportunidade de lê-la um dia, ou até mesmo de ver o filme, é interessante. E esse texto, escrito por João Bunyan, ele é fantástico porque ele foi escrito numa época em que a Inglaterra vivia uma crise religiosa muito grande, em que, logo depois do surgimento da Igreja Anglicana, vários grupos começam a se rebelar, os puritanos, por exemplo, e eles começam a questionar as atitudes ou o clericalismo tão presente na vida da igreja, e eles se levantam para questionar tudo aquilo que havia dentro da igreja. E João Bunyan, que era um pregador, um homem simples, que vai inclusive a participar em certa medida de uma revolução que foi protagonizada por Oliver Cromwell, que se tornou um chamado presidente da Inglaterra durante 40 anos. Durante 40 anos a Inglaterra foi uma democracia plena, não tinha rei. E só com a morte de Oliver Cromwell é que volta a monarquia. Então é nesse meio de perseguição política, religiosa, João Bunyan, com as suas dificuldades, ele tem essa visão, esse sonho, dessa história magnífica, que fala sobre perseverança. E o que é a nossa vida, se não uma luta constante, frenética, para nos tornarmos perseverantes na nossa caminhada de fé. Por que é que eu e você estamos aqui nessa noite? Não é porque as nossas vidas estão bem resolvidas, não é porque eu e você estamos pleno de saúde, de disposição, de situações resolvidas dentro da nossa casa. Nós temos sim problemas, dificuldades de toda sorte, mas isso não nos torna menores diante de Deus, e somos discípulos de Jesus e chamados a viver o Evangelho da Graça em meio a essa constante luta. Então o que Jesus fala no versículo 13 é: em meio a todas as más notícias, em meio a tudo aquilo que você vê, enquanto houver as notícias de guerras e rumores de guerras, de reino contra reino, de enfermidades, de terremotos, de dificuldades, de doenças, aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo.
E como eu estava lhes falando, a perseverança dos santos é justamente isso. É a doutrina que nós cremos, que é base, é um dos símbolos de fé da nossa denominação, que fala justamente sobre o fato de que, uma vez que Deus me chamou e chamou você, e nos elegeu, e nos disse, você é um chamado em Cristo Jesus, Ele vai nos dar a força necessária para que nós nos mantenhamos no caminho e no propósito de segui-lo até o fim. Ainda que muitas vezes eu e você olhemos para o caminho e digamos assim, eu não vou concluir. Ainda que muitas vezes você olhe para você mesmo e diga assim, eu sou incompetente, eu sou fraco, eu sou doente, eu não tenho forças. Eu olho para os outros e os outros têm uma vida tão próspera, resolvem. E está aqui o grande engano das redes sociais, porque elas estimulam uma falsa visão sobre a vida em muitos aspectos. As redes sociais têm o seu aspecto, o seu caráter positivo? Claro que tem, evidente que tem. Mas existem muitas pessoas que são frenéticas no uso e acabam usando modelos que jamais se aplicarão à minha vida e à sua vida e projetam o ideal acima de qualquer coisa. Então, aprendamos uma coisa. A esperança é um sentimento, é um princípio que deve fazer parte diuturnamente de nós. A esperança. Não seja negligente, sejamos perseverantes. E a esperança é a esperança que Abraão teve, por exemplo, quando Deus o chamou para sacrificar o seu único filho. Depois de ter esperado quase 100 anos por aquele filho. E ter buscado um feixe de lenhas, e ter buscado a melhor faca, e o Senhor ter dito, Abraão, chegou a hora de você sacrificar aquilo que é mais valioso para você. Mas Senhor, foi o Senhor que me deu. Quando eu achava que o Senhor não me daria, a minha esposa teve a ideia de fazer com que eu tivesse um outro filho, mas o Senhor disse que não seria aquele filho, agora o Senhor quer tirar o meu filho, o filho da promessa. Aquilo que é mais precioso para você, suba. E Abraão então sobe, levando o seu bem mais precioso. Mas, como diz a Bíblia no Novo Testamento, crendo contra a esperança. Ou seja, tendo mais esperança do que a própria esperança. Vai saber o que é isso? Vai ter tanta esperança assim, sei lá onde. Porque é muita coisa. E ele então coloca esse feixe sobre os seus ombros e chega lá e deposita a lenha. E de repente o seu filho pergunta, papai, cadê o animal que a gente vai sacrificar? E o que é que Abraão responde naquela hora? O Senhor proverá. E ele então leva o seu filho e coloca diante daquele altar. E no momento então, em que ele vai cometer aquilo que Deus jamais exigiu de qualquer um dos seus discípulos e em toda a história, algo condenável, reprovável por Deus. E Deus jamais mataria o único filho de Abraão, mas queria prová-lo. Deus envia um anjo para que segure a sua mão. E de repente, Abraão ouve um grito. E olha, do lado tinha ali um animal, com os seus chifres presos numa árvore. E ele então, junto com seu filho, oferece o sacrifício. Então a perseverança dos santos, ela é justamente isso. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. É algo que nós, muitas vezes, não conseguimos compreender. Que a nossa capacidade, a nossa limitação humana, que objetifica tudo, que transtorna todo o caminho da nossa existência, porque isso nós somos exímios transtornadores da nossa própria vida. Deus nos mostra, Jesus nos mostra, vai chegar, vai dar tudo certo, ainda que seja difícil.
A segunda coisa, se nós temos um fato, no versículo 13, nós temos uma condição. Versículo 14. E o texto nos diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Essa afirmação de Jesus, ela está intimamente ligada à grande comissão no capítulo 18, versículo 19 e 20, quando Jesus fala de Mateus: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mais uma vez, a perseverança dos santos entrando aqui, porque Jesus, ele diz: vocês têm uma obrigação, que é pregar o evangelho a toda criatura, mas vocês têm a garantia de que eu estarei com vocês todos os dias. Então Jesus sempre reitera isso aos seus discípulos. E em meio a esse sermão profético, Jesus mais uma vez ratifica essa importante mensagem. Não se assuste com as más notícias. Não se assombre com os dias maus. Não fique pensando em coisas piores do que elas já são, porque eu garanto a salvação de vocês. Você já parou para pensar que daqui a 150 anos, nenhum ser humano sobre a face da terra estará vivo? Já parou para pensar? Daqui a 150 anos. É tão pouco isso. Como eu estudo muito história, me dá até medo, não penso muito nisso. É muito pouco tempo. Então, às vezes, na nossa caminhada, nós nos ensimesmamos, nós brigamos, nós disputamos, nós nos tornamos intransigentes, acreditamos que a nossa verdade é maior do que a verdade do outro. Para quê? Se o problema, afinal, é o próprio ser humano e a sua relação e o seu afastamento com Deus. Então, se o homem, ele parasse de olhar menos para si mesmo e para aquele que ele acredita que é o problema, e olhasse mais para a solução do problema, que é: pregue o evangelho a toda criatura, leve vida abundante, porque você recebeu, porque a sua vida é curta, porque a sua ampulheta está virada e a areia do tempo está descendo. E cada grão aponta para o fato inquestionável de que já já você vai desaparecer. Então, para quê? Por quê? Nós, irmãos e irmãs, temos uma missão. E Jesus diz, claro, que ele só virá quando todos os povos tivessem ouvido do Evangelho de Cristo. E eu lembro que há um tempo atrás alguém perguntava assim: mas será que hoje em dia, com a internet e com tudo, será que todas as pessoas já não conheceram? E eu lhes digo uma coisa: não. Não. Porque o seu primeiro e mais importante campo missionário, sabe qual é? É a sua casa. Porque até mesmo, às vezes, dentro das nossas famílias, existem pessoas que ainda não conheceram o Cristo que salva, o Cristo que vivifica, o Cristo que aponta, que direciona por uma vida plena. Então, esse é um critério que nós jamais, em tempo algum, podemos auferir, medir. Ah, mas agora, ó, pela escala aqui, né? Dá para ver que estamos quase chegando lá. Mais um pouquinho aí. Imprime mais umas bíblias, manda mais uns missionários lá para aquele lugar. Esse critério não é nosso. Esse critério é do Senhor. Versículo 13. Temos um fato. Perseverança dos santos. Versículo 14. Temos uma condição. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo. Para testemunho das nações, então virá o fim. E em terceiro e último lugar, temos uma informação. Versículo 36. Mas quando será, Senhor?
Será que não dá nem para ter um palpite aí, vendo toda essa guerra que a gente vê hoje em dia, todas as altercações políticas que a gente vive no mundo, né? A gente viveu no Brasil isso recentemente, ainda vive, na verdade, né? E aí a pergunta é, e agora? Quando será? Uma informação, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, que é o próprio Jesus, senão o Pai. Perceba, nem os anjos do céu, que servem diretamente a Deus, que está no seu trono, nem Jesus, que sendo Deus, está sentado à direita do Pai, o sabe, mas somente o Pai é quem sabe. Então, por que será que Jesus fala isso para os seus discípulos? Por que será que Jesus diz que só o Pai é que sabe, que nem os anjos e nem Ele mesmo sabe? Portanto, a resposta é muito simples. Porque Deus, Ele quer exclusividade nessa informação. E Ele não gostaria de modo algum que qualquer coisa fosse antecipada. E desde os tempos eternos, quando o Pai, o Filho e o Espírito, que são a Trindade, se organizaram, porque são Deus, e dividiram as suas tarefas, as suas atribuições, o Pai como Criador, o Filho como a palavra viva, e o Espírito como o vivificador, aquele que transforma, o Consolador. A cada um foi atribuída uma missão. Não foi o Pai que foi para a cruz, foi o Filho. Não foi Jesus que desceu para promover o Pentecostes, foi o Espírito. Cada um tem a sua função e a sua determinação desde os tempos eternos. E nós somos chamados à atenção e advertidos para o seguinte fato: quando será? Não se ocupe disso. Busque a Deus, leia a sua Bíblia, ore, pregue a palavra, cuide bem da sua casa, ore pelos seus filhos, pela sua esposa, pelos seus amigos, vá à igreja, trabalhe pela igreja, ajude as pessoas, fale de Jesus para as pessoas, seja um cristão. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Quer seja oportuno, quer não. E a pergunta que finalmente nós podemos nos fazer é: qual tem sido a nossa ocupação nesses dias? Qual tem sido a sua ocupação nesses dias? Como que você tem vivido? Me fale sinceramente, não em alta voz. Como anda a sua família? Como anda o seu coração? Como anda a sua vida? É um questionamento que eu e você devemos nos fazer constantemente. Porque nós estamos tão apegados a coisas que passam. Quem sabe você está tão preocupado em construir uma carreira, em construir a sua casa, em construir as suas ideias, o seu patrimônio. É importante isso, é óbvio. Isso faz parte, é indispensável. A Bíblia nos diz que pela muita preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Então a providência de Deus não exclui a responsabilidade do homem. Então não adianta a gente dizer que Deus providencia tudo e ficar de braços cruzados. Tem que fazer, tem que cuidar. Mas o que Jesus fala para os seus discípulos é o seguinte: onde está o teu tesouro? Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, não se atemorize das más notícias. Não se preocupe com o fim dos tempos. Porque Deus já cuidou de tudo isso. E Ele que sabe o fim desde o começo, Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Ele já sabe até sobre o fim dela. Por que nós estamos aqui discutindo sobre coisas que não nos competem? E como anda a sua vida?
a sua vida espiritual, a sua caminhada? E como anda a sua casa? Porque isso te compete. Porque isso te compete. E como anda a sua relação com o próximo? Você é capaz, por exemplo, de nesse momento, olhar para a pessoa que está do seu lado, aqui dentro da igreja, e dizer, existe alguma coisa que nos separa? Existe alguma coisa que nos afasta? Existe alguma coisa que nos impeça de viver plenamente a comunhão em Jesus? Se existe, é porque as nossas prioridades têm que ser revistas. É porque nós não estamos compreendendo plenamente o que é que Jesus disse. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém?